Olá! Seja muito bem-vindo ao Outro Ponto Podcast. O podcast onde a gente estuda a lição da Escola Sabatina Jovem por um outro ponto. Eu sou o Gabriel Aparecido. Que eu vou chamar de Sidão. E eu sou o Vinícius Parolin. Que eu vou chamar de GPS. E é isso aí, pessoal. Começando aqui mais uma semana sobre o nosso estudo polêmico sobre liberdade. Vinheta. Está passando em frente à sua casa o carro da beleza. A feira quentinha é o puro creme do Outro Ponto Podcast. Beba água. Isso aí, chegamos na lição 10, que tem como tema Contra a Escravidão. Seja então bem-vindo você que acompanha a gente aí pelo Spotify, pelo YouTube, Amazon Music, Google Podcast e Facebook. E agora vamos para nossa visão geral. Olha a visão geral. Olha a visão geral. Olha a visão geral. Olha a visão geral. Sensacional. Todo ponto é muito legal. Sidão, já manda aí qual foi tua visão geral dessa lição. Cara, a lição dessa semana, eu acho que a gente vai discutir bastante, a gente vai tirar umas coisas bem legais daqui, porque é um tema, assim, que gera bastante discussão ainda hoje, né? É um tema sobre humanização, sobre como você vai tratar o próximo e tudo mais. Mas vocês vão ver logo mais aí, texto base. Não, assim, tá, não encaixou ali. mais ou menos. Cara, eu achei que foi uma semana um tema bem forçado, sabe? Eles podiam ter organizado isso aí de uma forma melhor. Tem outros textos base que poderiam ter se encaixado melhor com o tema da semana, né? Ali teve algumas coisas que foram mal aproveitadas, mas aqui é outro ponto, né, galera? Então eu tenho certeza que a gente vai fazer um programa top em cima dessa lição aqui. E você, meu querido amigo GPS, o que você achou dessa lição desta semana? Cara, eu também achei, assim, a hora que eu vi o tema escravidão, eu falei, pô, mas de novo nessa lição? De novo, não! Mas daí eu lembrei que foi na outra, né, que a gente teve a lição da história da igreja, que uma das lições comentou sobre a escravidão, como a igreja era contra e tal. E aqui a gente volta de novo focando um pouco mais na questão de escravidão mesmo, sem estar diretamente relacionado à história da igreja, apesar de citar os periódicos e citações de Ellen White, coisas assim. Eu senti também... Eu achei meio forçado o texto ali pra... Tipo assim, igual você não falou, tem tantos textos bons pra falar sobre isso, e aí coloca lá Apocalipse 14, um texto profético, tem várias... Parece que a lição começou errado, né? É que assim, fica meio genérico. Pegaram um texto que pode ser pra qualquer coisa. No texto base a gente vai comentar um pouco melhor. Mas, por exemplo, uma lição sobre escravidão podia ter o livro de Filemon, tá ligado? Já vou trazer outro ponto aqui. Que o livro de Filemon, Paulo escreve pra um cara sobre pro Filemon, né, no caso, sobre o escravo. Tipo assim, o cara tinha um escravo que é Onésimo, se não me engano. Que é um cara que é escravo, ele fugiu e tal. E aí ele fala lá pro Filemão, cara, recebe esse cara bem. Tipo assim, ó, se ele te fez algum dano e tal, põe na minha conta. Tipo assim, trata ele como se fosse eu. Tipo assim, eu achei, é um texto muito massa, assim, que eu voltei pra ver, né, que texto que daria pra comentar e tal. Esse aqui é um texto que eu achei muito massa. E a lição não focou um monte no Apocalipse ali. Até no texto base a gente traz sobre alguma coisa sobre o que Jesus falava e tal. Que, pô, tem tanta frase de Jesus ali que dá pra falar legal nesse tema aí, sobre amar, amor e tal. Mas enfim, o tema é relevante, trouxe sim algumas coisas interessantes que eu não sabia. E a gente vai comentar um pouco. A crítica eu acho que é mais direcionada à construção do que ao tema, né? Uhum. Vamos lá que vai dar bom, vai dar bom. Vamos lá, galera. Bora lá. Texto base. E o nosso texto base está, de novo,
no Apocalipse 14. É o texto base mais utilizado do outro ponto, né? Desde o começo do outro ponto. E é um texto que a gente já citou muito porque fala principalmente das 3 mensagens angélicas, né? Que a gente teve uma lição só sobre isso. Aí depois teve uma sobre identidade da igreja, que daí também entrou nesse tema. E aqui estamos de novo. E aqui entrando até de uma maneira meio forçada, né? Que o tema é escravidão e tal. E aí vai falar, não, porque quem é justo não vai ser a favor da escravidão. Já vai puxar o que eu falei lá na visão geral, já tá aqui, cara. Essa lição dessa semana já começou sendo texto base, ela já mostrou o que ia ser, entendeu? Então você já entra na semana assim, ó, sem surpresas. A surpresa é que não tem surpresa. Tipo assim, porque até então, sei lá, contra a escravidão, né, do pecado, talvez, pra ser libertos, mas não. Vamos nos libertar do mundo, né, porque o texto base aqui, inclusive, ele vai falar dos 144 mil, a volta de Jesus, né, vai falar aquele negócio que a gente falou semana passada, da skin diferenciada dos caras, né, que eles vão ter aqui no texto até fala que eles têm uma música que só eles vão conseguir cantar, né, eu falo, não, a liberdade final, né, contra a escravidão, essa é a liberdade final do fim dos tempos. Mas a lição da semana, só pra já dar um contextozinho aí, né? A lição da semana, ela vai se focar muito nos versículos, tipo assim, apesar do texto base ser o capítulo todo, a lição da semana vai se focar muito ali nos textos do versículo 6 ao 12. Que vai falar ali mais ou menos, né? Vai citar que Deus foi muito misericordioso com a questão dos hebreus saindo do Egito. E aí a lição se focou nisso aqui, abraçou isso aqui e foi embora. Dane-se o mundo, que eu não me chamo Raimundo! E aqui na nossa tirinha temos um quadro, né? Não é uma tirinha. Temos uma imagem bonita, que é uma Bíblia no meio e correntes ao lado. Uma corrente, na verdade, que está sendo rasgada, rompida. Cara, é uma imagem poderosa, uma imagem bonita. E aí, né, a gente junta com o texto base, o título, essa imagem a gente fala, é a liberdade final. Mas daqui a pouco a gente já vai ver no domingo que vocês vão ver que não tem nada a ver, é só enganação. E aqui, de novo, o que dizer disso aqui, né, dessa imagem, o que dizer, né? É o Michelson jogando seguro. Só que ele jogou seguro até demais que ficou sem graça. Isso aqui, ó, igual o final de jogo, né? Já tá, tipo assim, o time já tá ganhando. Tá lá, tá 1-0. Faltando 5 minutos pra encerrar o jogo. Aí os caras ficam trocando bola ali na zaga, sabe? Pra não arriscar o jogo. Tá jogando seguro. Acho que o jogo sem graça. É 5 minutos tedioso, entendeu? Sim. Bonito é quando o cara dá uma arriscada. Não, vamos tentar fazer o 2-0 e tal. Mas não, os caras ficam ali no 1-0 e fechou. É por aí mesmo, cara. Mas tá bom. É uma imagem, né? Olhando essa imagem, dá pra concluir que há uma imagem, definitivamente. Não é um bom filme, mas é um filme. É um filme. Definitivamente é um filme. Definitivamente. Não, eu teria um pôster dessa imagem na sala de casa, no salão jovem da igreja. Mas é só isso também. Se fosse fazer uma tatuagem, eu tatuaria essa imagem. Quer com mais, quer ver mais? É pra glória de Deus eu tatuo assim a Bíblia libertando. E aí? Quero ver quem vai falar um A. E ainda escreve embaixo, Michelson Borges. Olha a cara de vocês, tô brincando. Qual é, gente? É brincadeira. Qual é? E aqui no domingo a gente já vai ver que a escravidão que está se referindo aqui é a escravidão de pessoas. A escravidão, né? E estamos aí, galera. Tanto conhece. É escravidão tradicional. Não vai ter um contexto assim espiritual a ver com a escravidão, né? É falando da escravidão mesmo, escravidão. Né? Isso aí, assim, a gente já comentou na visão geral, mas né, a gente já teve uma lição sobre isso. Então, assim,
Nada daqui é tão novidade assim, mas aqui vai falar, né, que na época ali da igreja, do começo da igreja adventista, aqui fala até que 90% da população dos Estados Unidos achava extremista a posição de ser contra a escravidão. Assim. Eu tipo assim, mas o que tem? É só escravo, deixa os escravos aqui de boas. E aqui tem até um trecho que é bem pesado aqui até de Ellen White que vai falar. É dever do povo retirar publicamente, não é tipo assim, só não ser simpático, mas só publicamente retirar a simpatia e companheirismo de irmãos que defendam a escravatura. Para poupar, ela era bem radical. Então, poupar a impressão duvidosa a respeito de nós como povo. Precisamos tornar conhecidos que não aceitamos pessoas assim em nosso meio e que não compactuamos com eles na igreja. Tipo assim, cara, doideira, né? Tipo assim, sai daqui, irmão. Não passarão. Tipo assim. Não, ela defendia a exclusão do cara mesmo. Você defende essa parada, o problema é seu. Vai defender lá na casa do Judas. Aqui não. E assim, né, já que a gente tá aqui, vamos falar, né? Já falamos? Vamos falar de novo. Até a lição traz aqui, né, aquela questão de que os cristãos, eles obedeciam às leis do Estado até certo ponto. De novo, né, essa mesma questão lá do começo dessa lição sobre liberdade. A partir do momento que não condizia com a palavra de Deus, as leis do Estado, as leis do homem, aí vocês não devem obedecer. Então aqui a Ellen White, ela estava exercendo o papel dela de cristão, não só a Ellen White, né, a igreja como um todo, a igreja pioneira, né, estava exercendo o papel dela de ser contra algo que, mesmo que apoiado pelo Estado, era errado aos olhos de Deus. E da mesma forma a gente também hoje, né? Tipo assim, não é porque eu tenho político, não é porque a maioria, porque assim, a gente viu aqui que a maioria da população dos Estados Unidos apoiava a questão da escravidão, né? Claro que isso ao decorrer ali dos anos 1800, 1900 e tal, esse número ele vai invertendo. E hoje em dia, praticamente 0 pessoas vão apoiar a escravidão, né? Mas lá teve um momento que a maioria apoiava, né? E isso fica uma lição pra gente. Às vezes, tipo, a gente vê, não, porque o político tal tá apoiando tal medida, tá, é meio contraditório, mas tá todo mundo querendo fazer, tá todo mundo apoiando, tal. Cara, Deus não tá nem aí pra maioria. Deus quer você. Então não me vem com essa conversa que a maioria tá querendo, tal, porque Deus não tá nem aí pra maioria. Deus quer você. Você tá seguindo o que ele tá pedindo? E é legal ver, eu achei bem legal, assim, essa última parte que fala de um periódico, né? Tipo assim, um documento oficial da igreja, né? Dizendo, tipo, criticando abertamente o governo, né? Falando, se essa não fosse a nação mais hipócrita da face da terra, a Declaração da Independência devia falar: todos os homens brancos são criados iguais. Cara, isso aí é um tapa, né? Um soco na cara da sociedade, isso aí. Que realmente, se todos os homens são iguais, o que a gente tá fazendo aqui? Porque assim, até a lição vai trazer sobre outros tipos de escravidão, tá? A gente vai elaborar um pouquinho melhor isso aqui, mas o que aconteceu ali nos Estados Unidos era não só nos Estados Unidos, né? O que aconteceu no século XIX foi realmente assim uma questão racial, de você sobressair só porque você tinha cor de pele, entre muitas aspas, melhor, você podia subjugar outra pessoa. E isso claramente era contra o que Deus queria. O título de segunda é O Primeiro Anjo. E assim, aqui que eu acho que vem a parte que é... Porque assim, os que temem a Deus, quem teme a Deus, vai tratar os outros com gentileza. Tipo assim, esse texto você pode usar, enfiar em qualquer lição, sobre qualquer assunto moral, qualquer assunto. Eu falo, não, se você teme a Deus, você vai respeitar seus pais. Se você teme a Deus, você vai devolver o seu dízimo, vai dar uma oferta de gratidão. Se você teme a Deus, você vai parar no semáforo, na esquina, pra senhorinha atravessar a rua. Você vai dar preferência pro pedestre.
Se você teme a Deus, você não vai jogar o lixo reciclável dentro do balde de lixo comum. Cara, é o que eu falei, né? É o que eu falei. Aqui do domingo pra segunda você já percebe. Não, a lição é isso. Então, tipo assim, ou tu abraça isso aqui e vamos embora pra gente fazer uma discussão legal sobre esse tema, né? Ou você vai achar a lição tediosa, sabe? Porque ela não vai trazer o que ela promete. Ela vai pro caminho dela e ela vai junto. Isso aqui é igual você assistir filme ruim. Porque filme ruim, geralmente, ali no primeiro diálogo, você já percebe que o filme vai ser ruim. Aí ou você abraça aquela tosquice ali e vai na aventura, ou você já sai fora. Não tô dizendo que a lição é um filme ruim, tá, galera? É só comparativo. Talvez o dia da segunda. Talvez. Não, mas né? assim, ó. Pelo menos eles trazem aqui uma questão interessante, que fica até como uma retratação, até que na lição de Levítico eles covardemente... Olha a denúncia aqui, ó. Eles não colocaram o tema do jubileu, cara, que é tão interessante, eles não colocaram na lição de Levítico, onde a gente tava dedicando tempo pra estudar ali o livro, né? Mas aqui chega, porque tem tudo a ver, né? Você vê que era o... Até na lição de terça a gente vai comentar mais, né? Mas você vê que Deus se preocupava que as pessoas não tivessem escravos, né? Ou que pelo menos se tivesse, que existisse algum momento que eles fossem libertos. Porque Deus, ele... De novo, né? A lição, ela vai se pegar muito... Inclusive, esse texto... É na segunda que a gente já percebe de onde que a lição vai trazer esse contexto, né? Porque ali, de novo... Apocalipse 14, os 144 mil, a música exclusiva, tudo mais. Você vai falar, não, vamos estudar a profecia. Eu comecei isso aqui falando, não, vai estudar os 144 mil. Vamos descobrir se esse número tão polêmico é literal ou é profético. Porque eu sei que aí na igreja vocês já tiveram essa discussão. E eu achei tipo assim, não, nós vamos estudar essa parada, entendeu? Aí chega aqui, escravidão. Por quê? Aí aqui na segunda-feira que já fala, né, ó. Apocalipse 14, de 6 a 12, que vai licitar, né? A questão de Israel saindo do Egito, como Deus foi misericordioso todas as vezes que Israel foi escravo. Então, Deus, nas leis dele, que ele deu para Israel, justamente isso que o GPS falou. Da mesma forma que eu libertei vocês, eu também estou me preocupando com a liberdade dos outros. Então vocês também vão ter que seguir certas regras para garantir a liberdade dos outros. Só sobre essa discussão dos 144 mil, né? Tem amigos do programa, né? Que, assim, já marcaram data e horário pra sentar e ter momentos ali, minutos, horas de trocação sobre discussão de Bíblia, se é literal ou não. Cara, não tô falando, a gente não tá falando que essa galera se juntou pra discutir profecias. Não. Eles sentaram para discutir única e exclusivamente se o 144 mil é ou não é literal. Cara, muito bom. Abraço pros nossos amigos. Não vou citar nomes, mas abraço. O mais legal é que ninguém mudou sua opinião depois. Só foi um... Bem isso. Cada um saiu pro seu lado. Teve uma vez, inclusive, que eu entrei na discussão. Já vou falar aqui, né? Eu acho que é profético, né? O texto todo é profético, tudo é profético ali. Por que que... É um dos argumentos, tá? A gente não vai esticar muito isso, porque não é o tempo da lição. Mas eu entrei na discussão falando que era literal, só pra ouvir os argumentos do outro, cara. E assim, a gente ficou horas conversando. Cara, dá muito pano pra manga um tema assim, uma coisa que nem é importante. Você saber essa resposta, né? Pessoal, não que não é importante, tá? Esse tema e tudo mais, né? O que eu falo que não é importante é você saber se é literal ou não, tá? De qualquer jeito, sendo literal ou não, o importante é você fazer parte do grupo, ou você fazer parte dos salvos, né? Você ir pro céu. É isso que eu quis dizer, tá? O Sidão disse que Apocalipse 14 não é importante. Não vai falar isso não. Bom, aqui na terça, o título é Escravidão no Antigo Testamento. E vai falar um pouco sobre como era a escravidão no Antigo Testamento. E
Mr. Óbvio. Bom, aqui vai explicar um pouco, né, sobre essa questão de como era diferente a escravidão que a gente aprendeu na escola, né, do que era escravidão quando a gente usa o termo escravos dentro do povo dos hebreus ali, né? No Antigo Testamento, a Bíblia até fala, né? A Bíblia não, a missão, né? Vai até trazer o termo, né? A escravidão do Antigo Testamento, né? A partir de agora que a gente vai usar esse termo. E aqui entra aquilo que eu falei, né? No começo lá, não tem nada a ver, porque o que aconteceu no século XIX, a lição, né? Como a gente já viu aí com a nossa grande amiga do programa, a Agatha, né? Quem não viu ainda, corre lá assistir o Reticência, saiu sexta-feira. E assim, a lição, ela vem dos Estados Unidos. Então, tipo assim, ela vai focar muito no contexto dos Estados Unidos, né? Mas a gente sabe que aqui no Brasil foi a mesma coisa. Vinham os escravos africanos pra cá, né? Da mesma forma, né? Na Europa, na América toda, né? A Argentina, até lá nos Estados Unidos. E uma coisa muito engraçada engraçado, né? Como se tivesse alguma coisa engraçada nisso, né? Mas uma coisa muito interessante é que na África mesmo que acontecia já essa perseguição entre os próprios negros, né? Lá na África. Uma tribo, um país ali, uma nação dominava outra, pegava aquela galera, jogava nos navios e aí distribuía pro mundo. E isso simplesmente por você acreditar que você era superior àquela pessoa. E aí acontecia ali, aquele escravo, ele era vendido como uma propriedade, igual um carro. Se você quiser o seu carro aí, cuidar dos pneus, fazer revisão, lavar toda semana, você pode. Mas se você quiser pegar esse carro aí e enfiar numa parede de concreto, você também pode. E isso que acontecia com o escravo no século XIX, cara. Era assim, ele era tratado como... Você podia pegar esse escravo, colocar pra trabalhar, bonitinho, com horário para ele descansar, comida boa, né? Você podia, mas se você quisesse também pôr ele pra trabalhar debaixo do chicote, com uma refeição por semana, o problema é seu, você comprou esse cara, entendeu? E não é o que acontecia no Velho Testamento. Eu comentei mais especificamente sobre dentro do povo hebreu ali, porque desde sempre esse rolê assim, de escravo era geralmente associado à guerra, né? Tipo assim, uma nação domina a outra e as pessoas dessa nação que foi dominada viram escravo e vai trabalhar para essa outra nação que é mais forte. Então isso foi acontecendo em vários locais, né? E não era diferente na África, né? Igual o Sidão comentou. Então uma tribo lutava com a outra, os perdedores, né? Ou eram mortos ou eram escravos. E aí, tipo assim, pô, de repente, não estamos precisando tanto de escravo aqui, mas tem uns espanhóis ali, uns portugueses querendo comprar, querendo levar e tal. A gente ganha ali uma paradinha, ganha arma, ganha essas coisas. E assim, é uma crueldade, né, cara? Porque assim, a gente sabe que os portugueses, eles tentaram escravizar os próprios índios, né, os nativos aqui. Mas assim, é difícil você escravizar um cara que conhece perfeitamente o local, né? Então os caras conseguem escapar, é muito mais fácil dele se revoltar. Então traz um cara de outra cultura, sabe? De outro clima, outra alimentação, enfia aqui sem nem saber como funcionam os idiomas, tal, as coisas do tipo. É terrível. Mas ó, o GPS até trouxe um negócio aí que tipo assim, a escravidão, ela não começou no século XIX, tá, galera? Ela não começou ali com os negros necessariamente. Inclusive, tipo assim, romanos tinham escravos gregos, escravos eslavos, né? Tanto se você pegar a palavra eslavo, né? Eslavo é o pessoal que mora lá no leste europeu. Tem tipo o povo eslavo, né? Que povoou ali alguns países do leste europeu. Se você pegar no inglês, a palavra para escravo é slave. E a raiz dela vem do povo eslavo. Porque esse povo foi escravo, né? Então ali o pessoal do leste europeu. Então, tipo assim, a escravidão ela aconteceu à torta e à direito. Só que o que aconteceu no século XIX, né? 1800 e tanto ali,
foi realmente, assim, algo brutal, sabe? Sem precedentes. Não que não houvesse brutalidade ou desrespeito com o escravo usado anteriormente, mas o que aconteceu aqui é que realmente o escravo ele virou um produto quase que inanimado, sem poder de fala nenhum, né? Sem zero. Então, o próprio povo hebreu ele foi escravo no Egito, né? Então, assim, e a escravidão que eles sofreram no Egito foi diferente da escravidão que havia dentro. Mas vamos lá, vamos parar de passar pano também, vamos lá. Tipo assim, o que aconteceu? O que a lição explica aqui, né? Que na verdade, o escravo ali, às vezes não era nem o termo certo, né? Seria tipo um servo. Alguém que, assim, contraía alguma dívida com outra pessoa e não conseguia pagar, então eu falei, vou trabalhar pra esse cara pra pagar minha dívida. E era isso. E aí... um funcionário que não recebia porque ele tava pagando uma conta. Tipo assim, era bonito? Não sei, acho que não. Eu não acho que era vontade de Deus que isso acontecesse. Eu acho que é uma das coisas que Deus tolerava, sabe? A gente vê vários absurdos na Bíblia que acontecia, várias coisas que hoje a gente não faz, que... Cara, Deus falava, cara, não é minha vontade, mas... Sabe, vocês são livres, velho, fazer o quê? Não, tanto é que Deus tolerava, até a lição vai trazer aqui, ó. Por exemplo, se um escravo, por questão de trabalho, debaixo de alguma ordem do patrão, ele fosse ferido e ficasse inválido, né? A lição tá traz um exemplo aqui, sei lá, perdesse um olho, né? Alguma coisa assim, o cara ficar inválido, ele recebia automaticamente a liberdade. Isso eu tô falando das leis lá que Deus imputou em Israel. E se o maltrato fosse intencional, o dono ele era condenado à morte, o dono do escravo. Então, tipo assim, era um negócio tipo assim, Deus falou, tá, vocês querem fazer? Faz. Mas faz direito, tá? Que eu tô de olho. Pisa na bola pra tu ver, vai. Porque eu vou te moer na porrada. Tinha uma certa humanização ali, né, do trabalho. E também tem a questão que o GPS trouxe, né, na segunda-feira lá do Jubileu, que era uma época de libertação e tudo mais. Então, realmente, tipo assim, o que acontecia no Velho Testamento ali, né, igual a lição traz, né, a escravidão do Antigo Testamento, era realmente essa escravidão tolerada, né, não aceita, não era bonito, não era certo, mas tolerada dentro de certas regras que garantiam, até a lição traz aqui, que garantiam que o coitado do escravo não seria desumanizado. Então, e assim, além do jubileu, né, existia um prazo máximo de 7 anos, né? Assim, o cara você pode ficar escravo 7 anos. Aí, se passou esse prazo e tipo assim, você não quer, tipo assim, você não tem pra onde ir. A Bíblia até fala, né? Se eu amo o meu Senhor, né? Se o cara ama o Senhor dele, ele vai lá e declara pro sacerdote, pro juiz, não lembro exatamente, mas que ele queria continuar sendo escravo, né? Sendo um servo ali daquela casa. Então, tipo assim, se existia essa cláusula ainda, é porque acontecia, sabe? E também o cara podia, se ele conseguisse juntar ali a quantidade necessária, ele poderia também comprar a liberdade dele, tipo... Não, inclusive, é muito feio, tá? Não é pra assistir, mas eu assisti um documentário chamado Game of Thrones. Documentário? E lá tem, né? A gente sabe que antes da quem assistiu, né? Vai acompanhar ali a saga da Daenerys, né? Com os dragões. E sabe que antes dela chegar ali nos 7 reinos, ela foi dominando uma galera que tava lá além do mar, né? E tem uma cena que ela chega numa cidade que era muito famosa pelos escravos da cidade, né? E ela liberta todo mundo ali, uma festa e tal, uma coisa maravilhosa, assim. Só que tem um dos escravos, numa audiência um dia, certo dia, chega assim, ó, eu sou velho, eu não tenho pra onde ir, o meu dono, né, ele me tratava muito bem, e eu era o professor dos filhos dele, eu gostava disso, eu não posso voltar a ser escravo dele. Então, realmente, é uma coisa que pode acontecer, né, ali. Pessoas, às vezes, o cara realmente cria uma amizade ali, né, igual foi o exemplo, por exemplo, José, na Bíblia. O cara virou amigo do Potifar. Tanto é que, vamos lá, ó. Egito,
um escravo forasteiro mexeu com a mulher de um oficial do exército. Porque essa foi a versão oficial. Você acha que ele só ia ser preso? Cara, ele foi preso porque o Potifar era amigo dele. Falou, cara, tu pisou na bola, eu não posso deixar passar, mas eu não vou te matar também, porque eu sou seu amigo. E prendeu o cara. Não, tipo assim, ele sabia que não era ele, né? Falou, cara, isso não aconteceu, mas eu não vou também... Vou criar caos com a minha mulher. Mas, assim, enfim, você vê ali que a relação do Potifar com José, ela excedia a questão do escravo. Era uma relação realmente de amizade. Então isso a gente vê que acontece. Então se o cara quisesse, ele podia continuar. Ele era livre pra não ser livre. É que assim, às vezes uma coisa é ruim, mas... Tem coisas que são piores, né? Não, vamos lá. Né? Tô falando do caso, por exemplo, do povo de Israel. Eles se libertaram do Egito, mas chegaram lá no deserto e ficaram reclamando. Pô, mas lá no Egito a gente comia bem. Tipo assim. Não, tanto é que nessa situação aqui do Egito, né? O povo todo saiu da terra do Egito. Mas depois a gente vai vendo, principalmente na época de Paulo, igual a gente viu na semana passada, agora eu não lembro aqui quando foi que a gente estudou a história de Paulo. Foi na semana retrasada, na semana passada a gente estudou Daniel. A gente viu lá no texto base que ele chegou lá na Europa e ele encontrou com a turma lá, com os judeus da Europa. Porque realmente tinha judeus que eles iam passando pelos cativeiros, aí acontecia a liberdade e eles falavam, cara, mas eu já tô numa vida tão tranquila aqui, eu acho que eu vou ficar aqui na Pérsia. Acho que eu vou ficar aqui na Babilônia, vou ficar morando por aqui. Ah, os gregos vieram, me levaram embora. Agora eu tô livre, eu acho que eu vou ficar aqui na Grécia. E aí foi disseminando pelo mundo, né? Porque realmente, a pessoa chegava numa situação ali, poxa vida, eu vou voltar lá pro meio do deserto. É mó mão pra voltar pra lá, que eu tô tranquilo, vou ficar por aqui. E aí, né, a gente vai ter aqui um finalzinho da terça-feira aqui comentando um negócio que eu achei muito... Esse eu achei engraçado. Que nos Estados Unidos tinha alguns pastores de outras igrejas, né? Aqui no Brasil provavelmente também deve ter acontecido, igual eu falei, a lição ela vai focar sempre nos Estados Unidos porque ela é escrita lá. Mas tipo assim, pastores que utilizavam essa questão aí, os textos que falavam sobre escravidão no Antigo Testamento, para endossar a escravidão nos Estados Unidos. E aí que a gente tem que entender muito bem a diferença do que estava acontecendo, né? Ó, muito feio também, mas tem um documentário aí do Tarantino chamado Django Livre. Django, have you always been alone? É muito feio, não assistam, tá? Mas quem assistiu vai saber da crueldade que acontecia ali com... Aquele filme retrata muito bem, né? O filme, olha que pecado. Aquele documentário ali, ele retrata muito bem... os maus tratos que os escravos sofriam, né? Que eles eram realmente desumanizados. Até que tem a cena lá que o Django, ele é um escravo livre, né? Ele chega em cima de um cavalo e a galera da fazenda fala, mas você tá louco? Por que você colocou esse negro aí, esse crioulo em cima de um cavalo? Então realmente era desumano. Aí o cara pegava um pastor que deveria ser alguém ligado a Deus, mas muitas vezes era alguém que estava sendo pago ali por uma fazenda, ou quem sabe até tinha uma fazenda. Ele pegava os textos do Antigo Testamento que falavam sobre escravidão e queriam endossar a escravidão que acontecia nos Estados Unidos. É muito triste, né? Se pensar que os caras é muita canalice, né? Imagina como é que Deus ficava lá olhando o cara usando a Bíblia pra endossar a escravidão. Tipo assim. É igual, tipo assim, ó. Esses tempos atrás teve aquela polêmica sobre a música lá, Alvo como a Neve e tudo. Mas pensa, esse foi um texto usado, cara, pra justificar. Tipo assim, que quanto mais branco você é, mais puro você é, coisas do tipo, sabe? Desumanizando os negros e tudo. Tipo, a Bíblia não é racista, tá ligado? Mas os caras
molda o negócio de um jeito tão absurdo. Realmente, Deus olhando isso aí, fica, caramba, o que esse cara tá falando? Não tá aqui, ele com a Bíblia aberta em cima, eu não falei isso aí. Imagina o cara falou, ó, vocês querem se matar, vocês têm a liberdade, mas assim, não vem falar que eu falei essas coisas aí. Igual a gente viu aqui, né? Se algum escravo fosse maltratado a ponto dele ficar inválido, ele automaticamente recebia a liberdade. E se o maltrato fosse intencional, o dono era morto. Agora, como é que você justifica o tronco com esse texto aqui? Então, realmente, era uma distorção, assim, absurda. Aí, tipo assim, igual eu disse, né? Muitas vezes era um pastor que tava ali numa igreja que... Ou o cara era muito sacana mesmo e queria defender, o cara era um racista enrustido e queria usar a Bíblia pra defender aquilo. Ou a igreja do cara era financiada por algum fazendeiro, né? Ou o próprio cara era um fazendeiro. E realmente é muito triste ver como é que as pessoas moldam a Bíblia pra falar o que querem, né? E aqui no nosso momento hipertexto, cara, eu achei esse momento hipertexto assim tão... Qual seria o contrário de hiper? Momento hipotexto. É, o hipotexto, porque o hiper, né, é um negócio que é acima do super. O negócio... Uau! Essa é a reação que eu tenho quando eu ouço que alguma coisa é hiper, né? Só, acho que eu achei todas as perguntas meio óbvias, assim, sabe? Dentro do que a gente já viu ali e tal. Então... Não tem nada a ver com o programa, é muito dentro do texto. Muito dentro do ponto esse hipertexto aqui. Ah, já pega esse jabá, ó. Se você não escuta o dentro do ponto, a gente faz a leitura diária da lição da Escola Sabatina, tá? Com vocês. Mas para não falar que tudo está perdido, tem os textinhos aqui, né? Eu achei bem legal trazer nesse contexto aqui o texto de Mateus 25, 41 a 47. Que por mim poderia ser até o texto base da lição. Porque é aquele texto que Jesus fala o seguinte... Então, ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. E aí o pessoal pergunta, mas quando fizemos isso? Aí... fala, digo a verdade, quando vocês deixaram de fazer algum desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Cara, esse texto aqui, ele mata completamente qualquer argumento que você tenha pró-escravidão. Você não, igual eu falei, hoje em dia é feio você defender a escravidão, né? Ninguém mais defende isso, né? A não ser algum grupo extremista por aí, né? Que sempre tem um maluco por aí, mas... A sociedade, no geral, não defende mais esse tipo de coisa. Mas o cara lá em 1800 e tanto, um cristão, defender a escravidão depois de ler esse texto, era feio, hein? Pois é. E esse texto aqui, ele pode nortear, que abrir um outro ponto, ele pode nortear suas crenças políticas, tá? A gente tá falando a lição toda aqui sobre política e tudo mais. E assim, cara, lá no começo a gente falou, ó, você pode ter suas convicções, você tem que defender elas, né? Mas como você vai saber se aquilo tá ou não de acordo com a Bíblia? Um bom parâmetro para você decidir algumas dessas coisas é esse texto. Você gostaria que fosse feito a você? Porque assim, a gente já falou aqui, por exemplo, a gente falou do aborto, né? Tá, e se fosse na sua vez lá, se sua mãe tivesse feito? Não tô querendo aqui que você escolha um lado, mas isso é um critério para você pensar. Ah, não, porque o ladrão, ele é vítima da sociedade e tal, tem que deixar roubar mesmo. Tá, e se ele roubasse você? Você gostaria que isso acontecesse? Né? Aí, tava tipo assim, ah não, agora então vamos tratar a vítima da sociedade, né? Vamos lá. Cara, toda vez que você nega uma ajuda, que você nega uma oportunidade pra alguém, você pode estar gerando essa tal vítima da sociedade. Você gostaria que isso fosse feito a você? Então isso pode nortear muito as suas decisões e as suas crenças políticas. Ou até questão de, tipo, bandido bom é bandido morto, que não sei o que e tal. E aí se um parente seu é acusado injustamente?
E aí ele... Não, direitos humanos é para humanos direitos. Não, e até justamente, vamos supor que um parente seu aí foi pego roubando. Bandido bom, bandido morto. Você ia gostar que fosse, né? O Sidão aqui tem uma opinião. Não vou falar no momento, porque ela é meio polêmica, mas você tem que ponderar isso, entendeu? Se fosse você. Na quinta-feira a gente tem o segundo anjo. Complementando a segunda, né? Que era o primeiro anjo. Hoje a gente tá fazendo constatações aqui que, assim, sem Não, precedentes. Isso aqui é continuação. Se fosse uma série de filmes, esse aqui seria a parte 2 da segunda-feira. Podia estar, né? Segunda-feira, parte 2. É. Babilônia, a vingança. Tipo assim, segunda-feira 2, o anjo agora é outro. É, um anjo maior ainda. Um anjo do barulho. Enfim, aqui de novo, na minha opinião, forçadamente vai falar, não, porque a Babilônia, ela é, além de ser, né, ó, símbolo da corrupção e tudo, ela é a Babilônia porque na Babilônia tinha escravidão. Então, quem é cristão, né, obviamente não vai... Por causa disso, por causa do texto da Babilônia. Não porque Jesus falou ali. Não tem nada a ver. Realmente, a quinta-feira, eu achei... Quando eu comecei a ler a semana, eu achei que a segunda-feira e a terça forçaram a barra, sabe? Mas a quinta, ela sempre chega pra surpreender. A quinta é o dia da forçação, né? Pior, a quinta é o dia da criatividade, né? A gente sempre estudava em Levítico, era sempre na quinta-feira que eles davam um jeito de conectar tudo. Convenhamos que a quinta-feira é realmente o último dia da lição, né? Porque a sexta é um compilado de referências para você entender um pouquinho melhor. Tem texto bíblico, espírito de profecia, né? E algumas outras coisinhas. Então a quinta-feira realmente é onde eles têm que concluir o que eles estavam raciocinando. Então, de vez em quando eles usam a criatividade. E hoje foi muito forte. Eu só senti falta daí do terceiro anjo, né? Verdade, né? Porque daí dá pra falar, aquele que escraviza vai receber a marca. Sexta-feira. E aqui na sexta a gente tem a escravidão nos Estados Unidos. Como o Sidão comentou, né, os textos aqui vão estar focados nisso porque a igreja da época, né, existia nos Estados Unidos, não no Brasil. E, cara, esses textos são bem interessantes aqui, inclusive, que eu recomendo a leitura. Tem uma parte que, principalmente, aqui fala, né, que o céu contempla com indignação os seres humanos, criaturas de Deus reduzidos às mais baixas profundezas da degradação, postos no nível da criação animal. E aqui vai falar, apenas um pouco mais Deus conterá sua ira, que arde contra esta nação, especialmente contra as corporações religiosas que têm sancionado esse terrível tráfico e nele têm se empenhado. E vai falar também, ó, tudo está sendo anotado. Tudo está sendo escrito no livro. As lágrimas dos piedosos escravos, tanto homens quanto mulheres, de pais, mães, crianças, irmãos e de irmãs, acumulam-se nos céus. Achei bem forte isso aí, porque é aquilo, né? A gente se revolta, né? Quando a gente vê... Até na última lição a gente comentou, né? Que a gente sabe que a escravidão acabou, né? Da maneira que a gente estudou na escola ali, que fazia parte até da lei, era aprovado você ter essas atitudes. Hoje a gente tem várias situações que são análogas à escravidão, né? E vez ou outra a gente vê alguma notícia, algum documentário que faz a gente ficar revoltado com essas situações. E assim, né, já que a lição ela traz muito falando sobre o adventista, né, em relação à escravidão, até que o domingo todo vai falar sobre isso, né? A posição da igreja, principalmente a igreja pioneira, em relação à escravidão, porque eles viveram ali contemporâneo com essa situação. Claro que hoje em dia você não vai ver nenhum dono de empresa aí que seja da igreja. Cara, eu nunca vi um caso, né? Ou um adventista muito rico que passou por essa situação de ter um escravo ali, né? De ter uma condição análoga à escravidão. Então, como que a gente pode trazer isso de forma mais prática para nossa vida, tá? Cara, isso aqui vai falar muito para você que é aí um cristão, que é um adventista empreendedor. Cara, como que você tá tratando os seus funcionários?
Eu vou estender um pouco mais. Até o líder. Como que você está tratando seus liderados? Porque às vezes você é funcionário, mas você está no cargo de gerência. Como que você está tratando aqueles que estão abaixo de você? Na linha hierárquica. Então, assim, trazendo esse tema da escravidão para uma forma mais prática para o nosso dia a dia. Você lembra que ali, quem está ali é um ser humano, ou você pensa naquilo ali só como uma ferramenta de trabalho? Você pensa que aquela pessoa tem sentimentos, tem famílias, tem compromissos, né, tem sonhos, ou ele é só mais uma peça para o teu crescimento, para a tua empresa, para a tua equipe? E isso pode ser considerado, sim, uma questão análoga à escravidão, do ponto de vista cristão. Você paga direitinho? Você valoriza quando vão além? Você ensina ao invés... Você tenta ajudar ao invés de condenar? Então realmente é algo pra gente pensar. A pessoa do outro lado ali também tem necessidades, também tem família, também tem sonhos. E pessoal, a gente tá encerrando aqui mais um episódio. A gente só queria comentar também, né, que esse episódio a gente fez várias críticas aqui, né, até algumas zoeirinhas assim sobre a lição forçar, algumas coisinhas assim, mas assim, o tema é super relevante, sabe? A gente não tá desmerecendo o tema em si. A gente sabe como foi terrível, né? E como é absurdo os casos que ocorrem. Então, quem acompanhou o episódio inteiro aí viu que a gente não compactua com nada disso, nem com a escravidão do passado, nem com a escravidão dentro do povo dos hebreus. A gente comentou como era diferente, né? Mas ainda assim a gente não entende que era vontade de Deus que isso acontecesse. Diga isso você, eu queria ter um escândalo, tô brincando, não compactuo não. Realmente, assim, a crítica que eu trago para a lição essa semana é realmente a forçação que eles quiseram trazer ali do texto base para tentar encaixar ali o tema que eles queriam trazer, né? É a única crítica que eu trago aí para a semana, mas realmente, cara, é um tema que a gente precisa discutir. A gente precisa sempre lembrar, igual eu disse, né? Hoje em dia é feio você defender a escravidão. É quase nula a quantidade de pessoas que ainda defendem alguma coisa parecida com a escravidão, né? Então, tem alguns grupos extremistas, igual os neonazistas, ou quem sabe até a Ku Klux Klan, não sei se aquilo existe ainda, porque eu não acompanho essa galera, sabe? A supremacia branca, essa galera provavelmente, mas é quase nula a quantidade, né, de pessoas. Então, tipo assim, como que a gente pode evitar de transformar, de trazer uma neo-escravidão pro mundo? É você sempre lembrar que do outro lado ali não tem um asiático, um pardo, um negro, um branco. Você tem que lembrar que ali tem um ser humano que tem pensamentos, emoções, família, sonhos. E se você agir dessa forma, muito dificilmente você vai ir contra o plano de Deus para nossa relação com o próximo. E se a gente quiser dar um passo a mais também, né? A gente sabe que tem empresas aí que tem denúncias, né, de trabalho escravo e tudo. Então, assim, igual acho que a Ellen White citou aqui, né, de não compactuar com irmãos que fossem a favor, e a gente não compactuar com essas empresas também, né? Enfim, vamos boicotar, né? Produtos que cara, que tem coisa, tem fria envolvida assim, cara, vamos sair de fora então, pô. Eu vejo um negócio muito, tipo assim, não tô falando que tá errado, tá? Mas só pra gente colocar a medida. Igual, por exemplo, tinha muitos adventistas que eles não consumiam mais o produto, por exemplo, da Unilife. Porque tem produtos ali que são de origem animal. Não, mas eu sou vegano e eu não vou consumir porque vocês misturam lá material que é vegetariano com material que é animal, vocês processam na mesma máquina e tudo mais. O nosso querido amigo aí, o dono da empresa que é adventista, ele precisou construir uma nova ala na empresa dele, ele precisou comprar equipamentos. Porque tava havendo um boicote, entendeu? Ele precisou, aí agora ele tem uma ala que produz produtos 100% veganos. Naquela máquina ali, naquele processo, passa só produto que não tem nada de origem animal. Só que às vezes as pessoas não têm o mesmo empenho para defender animais, elas não têm o mesmo empenho para defender um irmão, para defender uma pessoa.
E é isso aí, esse foi mais um episódio do Outro Ponto Podcast. A gente espera que você tenha visto aí a lição por um outro ponto. E se você chegou até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, aproveita, já segue a gente lá no Instagram, @outro.podcast. E também fica aí que agora a gente vai ter os nossos recadinhos, tá? Então, é isso aí, pessoal. Isso aí. Chegou a hora de dar os recadinhos. E abrindo aqui nossos recadinhos, temos alguns comentários da Cindy, né, aqui no YouTube. Né, ela parabenizou a gente que a gente chegou aos nossos 100 inscritos. Inclusive, pessoal, estamos aí já para se lançar o episódio especial, tá? Lançamos semana passada o nosso primeiro episódio do Reticências, tá? Espero que vocês tenham gostado. Aí com a nossa incrível amiga do programa, Agatha Lemos, né, que é responsável... Vocês viram no programa, né? Responsável não só pela tirinha, mas também por uma boa parte ali da personalização que a lição recebe para o mercado brasileiro, né? Então foi um episódio muito legal pra gente. A gente gostou muito de ter feito com ela e espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa conversa, tá? E quem não acompanhou, corre lá, né? E você que não acompanhou, corre lá que tá assim, fenomenal. E obviamente, agora que a gente já lançou o Reticências, a gente tá pra lançar aí o nosso episódio especial de 100 inscritos, tá, pessoal? Então, já fica de olho aí. Aí ela perguntou também da água. Já bebeu água hoje? Eu eu gravei aqui, ó. Cheio de gelo aqui. Eu gravei do lado da minha garrafinha d'água. Cara, a Cindy, ela fez um textão pra criticar a tirinha. Olha só. Aí, tipo assim... Ela concordou 100% com a gente. Ela falou que a lição tá sem gosto, tá sem sal, não é jovem. Realmente, a lição da semana passada, né, tava bem triste. Eu acho que ela só não tava mais triste que a lição da tirinha de hoje, né? Pelo menos a de hoje é um quadro conciso, né? Um quadro bonito, vamos colocar assim. Uhum. Aí ela falou aqui de uma tirinha que marcou muito ela, né? E eu gostei dessa tirinha também. Vou escrever ela aqui, que é... Tinha 2 jovens dentro da igreja e tinha a lição falava sobre Daniel, e tinha um que estava inflando um brinquedo gigante, que seria a representação da besta lá de Daniel 7. Isso dentro da igreja. E aí o cara falou, nossa, mas você vai mostrar isso aí dentro da igreja? Aí o outro responde, é um jeito bom de chamar a atenção. Ela descrevendo aqui, eu não lembro dessa tirinha, mas ela descrevendo aqui eu achei bem engraçado. A situação ali, o cara bombeando assim um brinquedo inflável gigante dentro da igreja pra fazer a besta de Daniel 7. Eu já até fiquei pensando naquelas imagens que aparecem no estudo bíblico de Apocalipse, sabe? Que aparece aquele dragão assim. Com certeza seria melhor do que o que foi. Bem melhor. Aí ela também vem aqui falando pra gente não mandar pra Marvel revisar, né? Porque os últimos trabalhos deles não foram bons. Cindy, fica tranquilo, porque quem tá revisando é a galera que fez lá o Guardiões da Galáxia 3 e o filme do Deadpool, que são assim, que vai ficar muito bom. Então é uma galera selecionada. A gente não mandou pra Marvel Studios, né? A gente selecionou a galera lá dentro. Aí ela falou, né, que a gente comentou sobre sobre lanche cristão, né? Ela falou que tem na rua dela tem o cachorro crente. Cara, eu preciso abrir uma lanchonete, velho. Muito insight aqui, ó. A gente precisa abrir uma startup, meu. E pra fechar aqui, ela respondeu o comentário da Flávia Castro, né, da semana passada. Ela falou que gostou muito do nosso programa mas queria ver a gente, né? Só voz ali e tal, ela queria ver também. Aí a Cindy comentou aqui, falou, nossa, ela quer ver vocês. E mandou uma carinha assim, meio... Então não sei qual que é, assim, ela quer ver a gente. Bom, aqui no Insta a Cindy também mandou vários posts interessantes e piadas de qualidade questionável também, como várias aqui feitas no programa. Inclusive a última fala que a gente não deve falar capeta, tem que falar lapeta, porque é melhor ele lá do que cá.
piadas ruins. E o George, ele mandou um vídeo aqui da classe dele, do Transformados de Apucarana, né? Divulgando aí a camiseta. Bela camiseta. Bacana. Um abraço aí pra classe Transformados. E ele fala aqui, comenta sobre a questão de profecia, né? Que a gente discutiu um pouco no episódio passado. E ele fala, a profecia é um negócio complicado. Ele não determina as coisas, destino. Mas não tem como fugir. Tipo, é o spoiler do filme do tempo. Deus viu o filme e fala, vai acontecer isso, mas não vou dar o nome do protagonista. Talvez a nação dele. Spoilerzinho de leve. Tipo, o cara que vê o filme e conta pros outros. Aí as coisas vão acontecer no filme porque o cara falou, como se o cara determinasse. Como se o cara determinasse o filme. Não concordo. Então. Não concordo. Eu acho que, assim, a posição de Deus fora do tempo dá a ele uma visão mais ampla do que tudo que pode acontecer. Não do que realmente vai acontecer, sabe? Porque Deus, na posição de onipotente, ele tem o poder de mudar o que ele quiser. Se ele quiser chegar lá, Jesus está sendo preso. Ele falou, não, chega. A humanidade não merece isso. Chega lá, mata todo mundo, leva Jesus e fala, vocês se viram aí agora. Ele podia, entendeu? Se ele quisesse, sei lá, o Judas tá indo lá trair Jesus. Deus estrala o dedo assim, dá um ataque no Judas, ele cai morto. Não, acabou. Jesus ia pregar ali mais um ano, quem sabe. Até acontecer outra situação. Então, tipo assim, Deus na posição dele de todo-poderoso, eu acho que a gente falar que o tempo já tá determinado e que ele já sabe tudo, eu acho que limita muito o todo-poderoso de Deus. O ponto dele saber tudo, né, igual o Doutor Estranho lá no filme do Vingadores Guerra Infinita. Ele lá, assim, ó, vendo vários futuros, vendo vários jeitos, várias coisas, sabe? Só que pra Deus isso não custa energia, não é como se Deus ficasse sentado só olhando. Não, ele simplesmente sabe. Assim, ó, se agora, o Sidão, né, pegar e tomar água, em vez de terminar esse raciocínio, o Japão vai afundar amanhã, sabe? Ele sabe que vai acontecer isso. Mas se eu não tomar água aqui, não vai acontecer isso. Entende? Eu acredito assim nessa questão do... eu não acredito em predestinação, sabe? Nem divina, porque o próprio Deus já deixou o livre-arbítrio pra gente, justamente pra gente não passar por isso, sabe? Então, pelo menos isso é o que o Sidão acredita. Eu já tive várias opiniões sobre isso e provavelmente o Jorge vai acabar tendo a réplica dele depois dos nossos comentários, desse comentário dele. Mas eu acho que assim, Deus ele, igual eu comentei no último episódio, eu acho que ele pode saber se ele quiser, mas ele pode escolher também jogar o jogo. Só que ele já deu alguns spoilers, realmente. Só que também, às vezes ele determina as coisas. Igual, tipo assim, às vezes a pessoa era pra morrer, mas acontece um milagre. Tipo assim, não tem explicação, a pessoa vive e isso muda a vida dela. E aí eu fico assim, cara, se ela tivesse morrido ali, se o milagre não acontecesse, tipo assim... sabe? Eu fico pensando, cara, e aí? Por que ele tipo intervém assim, nesse caso, em outros não? Por que Deus interveio? Ele já sabe tudo? Por que ele tem que intervir de uma forma tão miraculosa assim, sabe? Então, eu acho que o fato da gente querer colocar que Deus já sabe tudo, a gente acaba limitando Deus. É aquele rolê, né? Será que Deus seria capaz de construir uma pedra tão grande a ponto que ele mesmo não pudesse carregar? Né? É a mesma coisa do tempo. Será que ele tem o conhecimento suficiente para ele não conseguir fazer nada para mudar esse conhecimento? Você tira o poder de Deus, sabe? E aí eu fico pensando, tem gente que muda a vida porque, presencia um milagre, sabe? Cara, Deus agiu ali, daí isso serve de motivação para essa pessoa. Será que nos casos onde Deus não intervém, é porque esse milagre não ia mudar nada? Tipo assim, quem não creu não ia crer e quem já crê ia continuar crendo, independente se o milagre acontecesse ou não. Tipo assim, é uma coisa que eu não acho que tem resposta, sabe? Eu acho que no céu eu vou querer entender isso. Tipo assim, como é que foi esse negócio de...
da ação. Da ação de Deus. Realmente, né? Essa questão da predestinação, do saber tudo. É algo que é intrigante, né? Vai dar uma boa discussão lá no céu. Deus, você sabia? Outra coisa, vamos lá. Da questão da predestinação. Vamos supor que você tem um irmão e esse irmão ele tá se perdendo no mundo das drogas. E a gente... Aquela situação que você consegue põe a culpa em alguém. Sei lá, uma namorada, um amigo, alguém que tá influenciando, alguém que se sumisse da face da terra. Esse teu irmão aí, ele ia sair do mundo das drogas. Bem possível esse cenário, certo? O GPS, concorda? Pode acontecer? Pode acontecer. Por que Deus, no seu infinito poder, não fez nada pra salvar o teu irmão? Ele deixou só porque ele sabia qual era o destino dele? Sabe? Isso torna... Eu acredito que a predestinação torna Deus um ser egoísta, impotente e até sádico, sabe? Então, por isso que eu não acredito na predestinação. Eu acredito que ele sabe tudo. Mas o tempo tá em mudança. E ele pode fazer o que for preciso pra resgatar você. E isso muda o futuro. Tipo assim, porque na verdade, assim, nesse caso, igual, Deus, ele dá o livre-arbítrio pras pessoas. Tipo assim, ele não vai ficar barrando uma pessoa de conhecer várias outras em vários lugares ali. Não, porque as pessoas, se ele conhecer, vai acontecer. Tipo assim, uma pessoa sempre vai ter várias oportunidades de desviar do caminho e de voltar. Então, às vezes, Deus... Exato. Ele permite que a pessoa saia do caminho, mas também dá várias outras oportunidades para a pessoa voltar e a pessoa não aceita. Então... Exato. Aí, se você coloca a predestinação na mesa, essa pessoa nunca teve escolha. Eu acho que não é como se existisse só um ponto na história que ali fosse a... Era o único momento ali, a bifurcação do tempo que ia decidir, sabe? Eu acho que existem várias oportunidades para todos. Não, então, aí que entra a onipotência de Deus. Ele é poderoso o suficiente para fazer de tudo para mudar o futuro. Se ele sabe que você vai se perder, ele vai colocar oportunidades. Vai colocar outras pessoas, igual esse exemplo aqui, né, dessa pessoa. Ele vai colocar outras pessoas que podem tirar ele daquela vida para ele conhecer. Quem sabe vai colocar um sermão uma vez ali, um dia, que ele vai estar passando na frente da igreja e vai soar a palavra certa que ele precisava ouvir. Aquilo é Deus orientando aquele pregador que tá ali. E aí o teu irmão ele pode escolher ignorar ou aceitar aquela mensagem que chegou nele. Não que Deus já saiba o que realmente vai acontecer com ele. Deus ele vai tentando mudar, entendeu? É isso que eu acredito. Não é exatamente o que eu acredito, mas eu acho que essa discussão já deu também. Vamos lá. Aí ele mandou um vídeo aqui, cara, do Leandro Quadros, respondendo a questão do milênio. Vamos reagir aqui? A gente não costuma reagir não, mas como é um tema que a gente ficou interessado no último episódio, vamos... Uhum. Só pra vocês saberem, o título do vídeo que a gente vai reagir aqui é Como crer que o milênio de Apocalipse 20 é literal se o livro de Apocalipse é simbólico. Cara, esse aqui é tema que a gente discutiu semana passada, hein? Bora lá. Como perceber literalmente se os 1000 anos que falam Apocalipse 26, que reuniremos com Jesus no céu, serão mesmo 1000 anos literais? Visto que Apocalipse é um livro simbólico e, de acordo com a Bíblia, não há tempo no céu. E para Deus, 1000 anos é como um dia, Salmo 90, 2 e 4. E mais, por que dizemos que os 144.000 são simbólicos e os 1000 anos são literais? Olha só o raciocínio dele. Leandro. Vamos lá, pelo seguinte, apesar de vários teólogos dizerem que 1000 anos são simbólicos na Bíblia, não há como crer-se nisso porque, mesmo que o milênio seja mencionado num capítulo simbólico, ele faz parte de eventos bastante literais. Ele demarca um intervalo de tempo entre 2 eventos literais. E quais são esses eventos? Vou ler aqui para você. Apocalipse 20, verso 5. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos.
Veja, menciona-se aqui a primeira e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição ocorre quando Cristo voltar, ressuscitam-se só os justos. A segunda ressurreição é depois do período dos 1000 anos, que é a ressurreição dos ímpios para eles serem o que? Castigados, destruídos, condenados. Se o milênio fosse simbólico, não teria um tempo definido para o justo saber quando ocorreria a primeira e depois a segunda ressurreição. Então, como são dois eventos literais, a primeira e a segunda ressurreição, é óbvio que com o termo 1000 anos, Deus quer ensinar o tempo que vai decorrer entre a primeira e a segunda ressurreição. Então não tem como ser simbólico, tá? Mesmo que o livro do Apocalipse seja simbólico, nós temos que analisar que há certos detalhes e eventos que são literais. E como a ressurreição, as duas ressurreições são literais, Jesus falou delas em João 5, 28 e 29, é óbvio que o tempo entre uma ressurreição e outra é literal também. Não tem como ser o contrário. Não me convenceu. Eu achei que ele ia usar um argumento, não, porque é no texto, no grego, não sei o que e tal. Tipo assim, é um argumento. Definitivamente é um filme. É um argumento, Tipo assim, eu acredito que seja realmente, que seja literal, tá? Eu Sidão, acredito que seja literal. E eu também acredito que não importa. Sim. O importante é eu ressuscitar antes desse milênio, entendeu? Seja literal ou não, o problema é de quem ficar pra depois dele, entendeu? Eu acho que isso aí é uma discussão que não abre muito, assim, né? A gente tá até vendo aqui no comentário, tem uma galera se exaltando ali e tal, tentando rebater, mas tá, o que tu vai ganhar com isso, sabe? É bem isso. Mas assim, continuo com o meu questionamento, sim. Mas tá aí, interessante. A gente pediu e veio aí uma opinião. Só que assim, ele fala, não, então é óbvio que é literal. Mas... Não, pra mim não ficou óbvio, não, cara. Beleza. Mas eu gosto muito do Leandro Quadros, aquele programa Na Mira da Verdade que ele fazia. Às vezes eu lembro que era toda quarta-feira à noite, a gente ia na igreja, quando eu era pequeno, ia meu pai na igreja. E a gente voltava da igreja ouvindo Na Mira da Verdade. Chegava em casa, nós ficava na garagem um tempão, escutando no rádio do carro aquele programa. A minha mãe saía do carro, o meu irmão saía do carro, ficava eu e meu pai lá, ouvindo Na Mira da Verdade. Eu gostava muito desse programa. Enfim, valeu, Jorge, por mandar aí pra gente. E é isso. Eu queria mandar um abraço também para novos Instagrams aqui que compartilharam o nosso story, né? Então mandar um abraço aí pros jovens adventistas São Cristóvão, pro pessoal da Operária também, JA Operária. Tu viu na lição de sempre, Pastor Jeder, Jovens Adventistas ANP. Cara, o Pastor Jeder já chegou diretor jovem da associação, já chegou amigo do programa. É a primeira vez que eu pedi pra ele compartilhar, ele já compartilhou. Eu nem conheço ele não... Eu acho que ele já conhece o programa, porque senão ele também não ia compartilhar assim a torta e direito. Mas assim, já chegou sendo amigaço do programa. O Giliard deve ter conversado com ele, né? Mas um abraço aí. Um abraço também, né, pro Pastor Giliard, saudoso, né? E também para os jovens da Vila 7 e para nossos, né? Para a nossa igreja do Jardim América, Base Metamorfose. Valeu, galera. E pessoal, última coisa, né? Faz tempo que a gente não divulga, mas a gente tem a nossa playlist também de músicas, de recomendações musicais, que é um sucesso, tem de tudo lá. Mais atualizado que o programa, porque assim que encerra aqui a gravação, o GPS já vai lá e coloca as músicas que a gente citou e já coloca na lista. É verdade. Então é uma lista assim, ó, atualizadíssima. Às vezes você pode até pegar um spoiler da semana que vem. Então segue lá a nossa playlist. É uma boa playlist pra você deixar tocando ali no seu sábado e qualquer outro dia da semana também. E é isso, pessoal. Acabamos mais um Recadinhos. E é isso aí, pessoal. Até semana que vem. Até, um abraço.